Pessoal, então a gente começou a falar na aula passada sobre o Immanuel Kant, tá bom? E nós paramos falando da questão relacionada aos limites do conhecimento. Então, para ele, Immanuel Kant, ele equaciona, né, na medida do possível, ele equaciona aquelas duas estradas que a filosofia tomou na Idade Moderna, né? Que de um lado é aberta pelo Descartes, que na verdade é uma continuação da discussão do Platão, se a gente olhar do ponto de vista da genealogia das ideias, ou seja, somente a razão cria conhecimentos confiáveis e que o conhecimento ele é inato, ou seja, o ser humano já nasce com conhecimento, né? O Platão tem a sua explicação lá do mundo das ideias, né, que a alma viria do mundo das ideias. O Descartes ele afirma que é Deus que colocou essas ideias, né? E que, portanto, a razão, ela e única e exclusivamente ela poderia produzir conhecimento confiável, tá bom? Do outro lado está o empirismo, que nada mais é do que uma atualização do caminho aberto pelo Aristóteles. Ou seja, duvidando desse mundo das ideias, duvidando de um conhecimento inato e afirmando que o conhecimento é produzido neste mundo, ok? E que para que ele seja produzido de forma adequada, né, mediante o uso dos 5 sentidos, é necessário que haja um rigor, né? Então, o que essas duas linhas de raciocínio estão apontando é para a produção do conhecimento. É como eu afirmo que tal conhecimento é ou não é verdadeiro. Essa é a preocupação central da filosofia, né? Como é que eu afirmo que uma coisa é verdadeira? Então, basicamente, você tem dois caminhos aí na Idade Moderna, começando pelo Renascimento. E esses caminhos, eles, abre aspas, eram incompatíveis para a maioria dos filósofos até o Immanuel Kant, que ou você era empirista ou você era racionalista, né? Você poderia atualizar um ponto ou outro, mas ainda caía em uma vertente ou em outra. O Kant, inicialmente, ele tem uma tendência racionalista, tá bom? Só que depois que ele lê o livro do David Hume, né, um empirista, ele sofre um abalo do ponto de vista teórico, porque o David Hume ele aponta para o perigo da gente confundir costume com conhecimento. Ou seja, o que eu estou acostumado, quais são as reações que eu estou acostumado a ver, né, de um determinado evento, e até quando elas são de fato costumes ou são conhecimentos verdadeiros, né? Aí esse é o grande lembrete, digamos assim, da obra do Hume, a desconfiança no hábito. A gente habituou-se a reconhecer, ou melhor, a confundir hábitos com conhecimento. Então é como se ele dissesse, tá, toda vez que eu solto uma bola, né, eu pego a bola pela mão e solto, ela cai. Mas eu preciso saber se ela de fato está caindo por causa da gravidade ou por causa de qualquer outro motivo, né? Nesse caso específico, a gente sabe que é por causa da gravidade. Mas antes disso, não se sabia. Então, antes disso, o próprio Aristóteles dizia, não, é da natureza do corpo leve flutuar e é da natureza do corpo pesado cair. Então, isso não é uma explicação matemática, científica. É uma explicação baseada em hábito. Você se habituou a ver uma bola pesada cair e uma pena flutuar, ponto. Então, quando o David Hume ele aponta para essa questão, ele introduz um ceticismo saudável dentro da filosofia e aponta para a necessidade da gente não confiar demais nas nossas
impressões. Ou seja, ainda que a gente tenha certeza por conta da lei da gravitação universal que a bola vai cair quando você solta a bola da sua mão, é necessário que você tenha certeza. E olha só, reparem, isso é um grau a mais de rigor que ele introduz na discussão da filosofia. E aí, o Kant ele acaba vendo o óbvio. Ora, existem conhecimentos que, de fato, são conhecimentos racionais, que não dependem da experiência. Que experiência é essa? Ó, 5 sentidos. Então, eu não preciso olhar para um objeto de 3 lados para imaginar um triângulo. Eu não preciso olhar para um objeto quadrado para pensar um quadrado. Eu não preciso dessa experiência. Esse tipo de conhecimento, ele se faz na minha mente. Opa, com isso ele aponta para o racionalismo. Conhecimento confiável produzido pela razão, independentemente das experiências físicas, das experiências sensoriais anteriores. Beleza? Ótimo. Eu posso nunca ter visto um objeto quadrangular na minha vida. Se o professor de matemática me ensina um quadrado, eu aprendo o que é um quadrado, eu não esqueço o que é um quadrado e levo esse conhecimento na minha cabeça. Ótimo. Isso é verdade. No entanto, o Kant vai dizer, existe também um conjunto de conhecimentos que só pode ser produzido posterior à experiência. Então, por exemplo, como é que eu vou saber a variação de temperatura sem eu experimentar, através do meu tato, a diferença entre o frio e o quente? Isso não é inato, eu não nasço com esse tipo de ideia na cabeça. Eu preciso construir. Não é? Um animal, assim como eu, um animal, um cachorro, ele sabe, ele consegue, por meio do tato, saber a diferença entre o frio e o quente. Ele também conhece, os animais conhecem isso. Só que, diferentemente de um cachorro, um ser humano consegue produzir intelectualmente o conceito de temperatura e intelectualmente investigar quais são os motivos físicos, químicos, blá blá blá, da variação da temperatura. Então, reparem, com isso, ele aponta também para o empirismo. E aí surge aquela questão, poxa, e agora? É o empirismo ou é o racionalismo? O Kant, pessoal, ele vai dizer que esse dilema, ele é um falso dilema. Assim, as duas posições estão claramente corretas. Eu só preciso compreender que existem diferenças entre o conhecimento puramente racional, como, por exemplo, a matemática. A matemática é o melhor de todos os exemplos. E existem conhecimentos que são derivados das experiências físicas. A química, por exemplo. Então, é uma falsa dicotomia, né? Em filosofia a gente chama de dicotomia, que é uma oposição. Ele vai falar que é uma falsa oposição. É uma questão da gente saber dividir as categorias de conhecimento. E com isso ele começa um processo de classificação mais rigoroso. A gente tinha dito na aula anterior, seja para concordar ou para discordar, o Kant ele é ponto de referência. Ele é ponto de referência. Porque ele atualiza essa discussão do conhecimento. E ele afirma também o óbvio. Olha, nós, seres humanos, nós somos limitados do ponto de vista da produção do conhecimento. Então, vamos devagar, que o santo é de barro. Assim, existem coisas que a gente não consegue conhecer. A gente não consegue conhecer a essência de todas as coisas,
Porque nós, seres humanos, somos limitados. Eu dei o exemplo para vocês, vou pegar aqui de novo, de um objeto. Por que a gente chama de revolução copernicana? Porque agora esse objeto está aqui. Sou eu que direciono o meu olhar para conhecer. Quando eu chamo isso de caneta, não é porque eu tenho a ideia de caneta, de pincel, na minha cabeça. É porque eu construí isso na minha cabeça. Então, eu tenho que prestar atenção não só no objeto, nessa caneta. Eu tenho que prestar atenção mais ainda, eu tenho que ter mais rigor ainda no meu processo de construção de conhecimento. É a razão que deve ser questionada, antes de tudo. Aí é o criticismo, ou idealismo crítico. Reparem bem, quando eu crio o conceito de temperatura, ele deixa de ser um conhecimento de experiência para se tornar um conhecimento intelectual. Mas ele tem que ser construído de forma rigorosa. Então, não é qualquer tipo de efeito, qualquer tipo de proposição que torna o que eu digo conhecimento. Não é porque eu disse que é conhecimento. Então, o Kant está afirmando. A primeira coisa para a gente entender se tal coisa existe ou não é esse segundo ponto aqui. O nosso conhecimento, nossos seres humanos, para a gente saber se alguma coisa existe, a gente precisa saber se ela existe no tempo e no espaço. Que são duas categorias anteriores ao conhecimento. Parece esquisito de dizer, mas eu vou dizer uma coisa simples, pensando como Kant. Eu não tenho como afirmar, por exemplo, que um fantasma existe. Por quê? Porque um fantasma ele não existe nem no tempo nem no espaço. Eu não consigo verificar a existência dele. Né? Ele existe, ele está ali se manifestando no espaço físico. Sim ou não? Assim, está se manifestando. E ele se manifesta ao longo do tempo, ou seja, fica ali 10, 15, 20, 30 minutos? Ele fica ali a existência toda? Quantos anos? Eu consigo medir a existência de uma árvore, porque a árvore existe no tempo e no espaço. Ela está ali ocupando um espaço, ela está ali ocupando por algum tempo. Por isso que eu posso afirmar que ela existe. Né? Agora, eu não posso afirmar, por exemplo, que alienígenas existem. O Kant, apesar de ser um homem religioso, ele vai dizer que a filosofia, por exemplo, não tem que se deter com questões do tipo, Deus existe ou não existe? Mas não sei, não tem como provar. Eu não tenho como provar que existe nem que não existe. Logo, isso não é matéria da filosofia. Se eu não consigo provar a existência de uma coisa, eu não devo perder tempo pensando nela. Então, essa é uma questão que ele, enquanto filósofo, propõe. Deixa eu ver aqui quem está no bate-papo. Não, no caso aqui, a ciência vai derivar desse pensamento do Kant. Mas na questão, por exemplo, do Deus, Alex, se foi isso que você falou, a ciência também não pode comprovar isso. Pelo menos não com a tecnologia que a gente tem agora. Se daqui a 10, 15, 20 anos conseguir provar ou não, aí é outros 500. Aí a gente reformula o que a gente tem até agora. Isso parte da própria ideia do Kant, da crítica. Sabe? Eu tenho que saber que o conhecimento que eu tenho agora é o que eu tenho agora, é o que tem para hoje. Se daqui a 30 anos eu descobrir que a lei da gravitação universal ela não funciona tal qual o Newton propôs, isso vai ser um novo problema. E por que eu tenho que continuar propondo o exame da lei da gravitação universal? Para eu ter certeza de que esse conhecimento é verdadeiro. Essa é a principal contribuição do Kant no que diz respeito ao conhecimento. Deixa eu ver aqui. Nos Estados Unidos já surgiram algumas presenças de OVNIs. Aí eu não sei. Isso aí tem que ser posto para a comunidade inteira científica analisar, né? É aquela coisa, se eu escondo que aqui em casa tem um rato, ninguém fora da minha casa vai saber que existe um rato aqui. Então, é uma coisa que o próprio conhecimento, a própria filosofia vai apontar mais para frente, que é o seguinte: se eu não sei que uma coisa existe, para mim,
ela não existe, não é? Se tem um sujeito que tem sei lá, um sujeito que mora agora em Roraima, que mora na rua Avenida Brasil, no número 1. Não sei, para mim ele não existe. Ele não existe para mim. E aí a filosofia começa a ter, e olha só o Kant, vamos trazer para a discussão do Kant. A filosofia começa a fazer algumas afirmações que tenha certeza. Washington, eu não posso afirmar que existe um sujeito, por exemplo, em Roraima com exatamente o mesmo nome do que eu. Porque eu não sei se ele existe. Eu não tenho como provar, eu não tenho como verificar. Ele pode existir. Mas se eu não sei, ele não existe para mim. Então, é isso que a filosofia, que o Kant está chamando a filosofia para fazer. Ele está chamando a filosofia para fazer afirmações que ela consegue comprovar. Ele não está dizendo, você está proibido de estudar a existência de Deus. Ele está dizendo o seguinte, se você não tem como comprovar, né, isso não é um problema. Mas, claro, isso não te impede de continuar investigando. É isso que ele está dizendo. Por que ele está dizendo isso, pessoal? O século XVIII, né, a gente está pensando, o Kant morreu em 1804, né, vamos dar um desconto para ele. A tecnologia que esse sujeito viu é muito limitada se comparada à nossa. Não é? O Kant escreveu sobre astronomia. A astronomia de 1804, quando ele morre, é muito diferente da astronomia de 2020, né? Então, muita coisa que ele achava que sabia, na verdade, hoje caiu por terra. Mas vai lá, vamos dar um desconto pro cara. Então, a importância do Kant não é que ele seja imbatível. É claro que ele já foi atualizado. É claro que nem todo mundo concorda com o que ele diz. Mas o filósofo ele é importante pelas lições que ele deixa, inclusive pelos erros. Como eu disse, seja para concordar ou para discordar, o Kant é ponto de referência. A gente está aqui falando dele. Se você fizer a faculdade de filosofia, você vai ler Kant. Não tem como fazer uma faculdade de filosofia sem ler o Kant. Tá bom? Então, como é que o Kant... Deixa eu só passar aqui, responder para vocês, e a gente já continua. Calma aí. O bate-papo não está entrando. Tá, eu não estou conseguindo ver o bate-papo. Depois eu passo aqui para vocês, tá bom? Bom, beleza. O Kant ele vai dizer, então, que é necessário emitir juízos. Okay? E o que ele fala? O que ele chama de juízo, pessoal? Juízo, ele chama de julgamento. Né? Ele vai dizer que toda vez que a gente produz conhecimento, quando a gente tenta conhecer a realidade, a gente produz um julgamento sobre a realidade. Eu vou avançar aqui o tópico, a gente falou sobre isso na aula passada, eu vou avançar e a gente depois volta ao slide. Ele vai dizer o seguinte, nós seres humanos, nós não temos capacidade de conhecer as coisas exatamente do jeito que elas são. Nós só conhecemos as coisas como elas se mostram para a gente, como elas se apresentam para a gente. Daí ele dizer que não é possível compreender o número. Número significa coisa, evento. Mas eu só entendo o fenômeno, ou seja, como as coisas se apresentam para mim. Por quê? Eu tenho limitações. Se eu tenho consciência das minhas limitações, eu tenho que dizer o seguinte, olha, o conhecimento que eu estou produzindo hoje é o que eu consigo produzir com o que eu tenho hoje, do jeito que a coisa se apresenta para mim. Eu não estou dizendo que é definitivo. Eu estou dizendo que tal evento se apresenta para mim hoje assim. Né? Daqui a 10 anos pode mudar? Pode. Nada é imutável. Mas hoje, com o que eu tenho na mão, eu consigo interpretar desse jeito. Então, essa é a... Ora, se eu não consigo interpretar uma coisa do jeito que ela é, eu vou ter que desenvolver um conjunto de critérios para interpretar as coisas do jeito que elas se apresentam. Então, Kant vai dizer que quando eu faço isso, eu estou julgando a realidade, eu estou emitindo um juízo.
né? Aqui julgando no sentido positivo, mas julgando entre o certo e errado, verdadeiro e falso. Tá bom? E o Kant vai dizer que existem juízos que ele classifica como a priori. Priori é primeiro, antes. Antes de quê? Antes da experiência. Qual experiência? Experiência dos teus 5 sentidos. Lembra que eu falei para vocês? Experiência igual 5 sentidos. Então, tem conhecimento que é a priori que eu não dependo da experiência física para conhecer. Exemplo, triângulo, quadrado. Eu não preciso ver. O Kant vai dizer, inicialmente, todos os conhecimentos entram pela via da experiência, né? A gente sabe, eu preciso primeiro ver uma coisa quadrada para desenvolver a ideia de quadrado. Uma vez desenvolvida a ideia de quadrado, ver um quadrado se torna desnecessário. Porque é um conhecimento que eu já não dependo mais da experiência. Entenderam? Esse é o a priori. É um conhecimento que eu não dependo da experiência física. Tá bom? E aí, quais tipos de conhecimento que entra aí? Você coloca a matemática toda nesse saco aí. Né? A matemática nasce da experiência, mas ela se torna puramente intelectual. Tá bom? Pelo menos a maior parte dela. E existem conhecimentos que são a posteriori. Ou seja, que eu dependo da experiência. Tá bom? Para saber a variação de temperatura, eu dependo da experiência física, né? Eu preciso diferenciar fisicamente o quente do frio. Então, esse é um conhecimento, a temperatura é um conhecimento a posteriori. A variação da temperatura é um conhecimento a posteriori, tá bom? Para além disso, nós temos conceitos que são, julgamentos, perdão, que são analíticos. E aí o exemplo dado, ó, o predicado, ele está contido no sujeito. Então, não tem conhecimento novo. Exemplo, o quadrado tem 4 lados. Tá contido. Quadrado, 4 lados. Você não está me dizendo nada novo. Então, reparem, ele é puramente analítico, ó, de análise, de olhar, de interpretar. Quando eu falo o quadrado tem 4 lados, quando eu digo a soma do quadrado do cateto da tal, não sei o quê, as grandes fórmulas matemáticas, elas são tipo de juízos analíticos. Então, você não está te trazendo novo conhecimento quando eu faço isso. Ele já está classificado como analítico. Agora, existem conhecimentos que eles não estão contidos no próprio sujeito. Por exemplo, quando eu digo os corpos se movem. Quando eu digo corpo, o corpo é um juízo analítico. Porque eu estou dizendo, corpo é tal coisa. Uma definição de corpo. Pronto. Agora, se eu digo corpo, dizer que não é a mesma coisa dizer que todos os corpos se movem. Não é a mesma coisa. Então, ele é sintético por quê? Porque eu junto, faço a síntese de duas informações, corpos e movimento. Corpos se movem. Então, com isso, eu emito um juízo que é sintético. Eu estou adicionando conhecimento. Ora, e do Kant ele vai dizer quais são qual é a melhor forma de produção de conhecimento. É o que ele chama juízo sintético a priori. Porque ele é universal e necessário. O que é universal? Funciona em todos os lugares. O que ele é necessário? Ele só pode funcionar de um jeito e não pode funcionar de outro. Além disso, ele amplia o nosso conhecimento. Por isso que a matemática e a física, para ele, Kant, são disciplinas científicas. Porque com elas a gente alcança graus de exatidão universal e necessária. Até onde a gente sabe, a lei da gravitação universal, ela é universal, funciona em todo o universo, para todos os corpos.
E ela é necessária, porque ela só funciona desse jeito, não tem uma segunda forma. Não tem um segundo jeito da lei da gravitação universal funcionar. Então, reparem, o que o Kant está falando aqui serve muito bem para a matemática e a física. Não é à toa que essas são as grandes disciplinas de interesse dele, né? Não funciona muito bem, por exemplo, para a sociologia, né? Já que os seres humanos são seres que têm liberdade, então eles não têm comportamentos que são universais e necessários, né? Por exemplo, um adolescente do Brasil, ele não necessariamente se comporta da mesma forma que um adolescente no Japão, né? Algumas coisas podem ser parecidas, outras tantas podem ser muito diferentes, porque os seres humanos são seres de cultura, né? É diferente da natureza, né? A natureza se move por leis naturais. Então, reparem, por exemplo, a variação de temperatura é um juízo sintético a priori, o conceito de temperatura. Quando eu falo de variação de temperatura, eu estabeleço alguns critérios para poder dizer por que as temperaturas dos corpos variam. Quando eu digo corpos, ok. Quando eu digo corpos, tem temperaturas diferentes. Tá. Eu já estou adicionando um conhecimento novo. Quando eu digo corpos, variam de temperatura mediante estímulo de tal coisa. E aí eu já estou dando um juízo sintético, que é a priori. Eu estou dizendo que toda vez que houver uma maior movimentação ali dos átomos e tal, a temperatura cresce. Toda vez. Com todos os corpos. Não é só com metal, não. É com a madeira também. O ponto aí de combustão, de derretimento, de transformação, seja lá qual for, aí do metal para a madeira é diferente, né? Da madeira para a água é diferente, mas eu estou dizendo que se houver estímulo e maior movimentação dos átomos, a temperatura cresce. Ponto. Então, reparem, com isso, o Kant ele deixa para a posteridade, ou seja, para quem vem depois, um tipo de classificação de conhecimentos que se tornará mais organizada. Claro, a gente não vai dar para estudar o Kant em toda a sua complexidade, mas ele tem uma tabela de classificação de 8 tipos de juízos diferentes. Então, ele é um filósofo extremamente complexo, tá bom? Então, a gente passa e a gente estuda ele de forma um pouco superficial, justamente porque tem a galera que estuda o Kant a vida toda, né? Na faculdade você passa aulas e aulas e aulas estudando Kant. Então, aqui o que é importante a gente reter do Kant? Primeira coisa é que há um limite intransponível, ou seja, há uma fronteira que a gente não consegue transpor, que é o do conhecimento das coisas. A gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter essa consciência justamente para saber que há limites para o conhecimento. Ok? Pessoal, com isso,